Oi, queridos, aqui é o professor Murilo Antônio, de Redação. Seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje falaremos sobre a UniRV. Quais são as singularidades dessa prova? O que você precisa saber para arrasar nessa redação? Vem comigo. Então, sem mais delongas, o que a UniRV espera de você na sua redação? Gente, eu vou colocar aí para vocês na tela o último edital de 2022 para a gente saber o que ele espera da redação do aluno. Olha só, uma coisa que me surpreendeu bastante é que lá a redação vale muito pouco. Como vocês podem notar, ela vale apenas 32 pontos. Segundo essa tabela aí, redação tem peso 4 e a nota máxima que você pode tirar é 32 pontos. Ou seja, a redação lá, galera, vale 8 pontos e ela será multiplicada por 4 e a nota máxima que você pode tirar é 32 pontos. Como vocês podem notar, biologia, física, química, língua portuguesa tem um peso maior, né? E tem uma pontuação máxima maior que a redação, então é muito importante que você se saia bem nessas disciplinas e também em redação, né? Que vai ser ali o divisor de águas se você entra ou se você não entra, infelizmente. Galera, mas isso não é o mais importante. O que é mais útil pra gente, que o edital nos traz, é o seguinte: na UniRV, o candidato deve produzir um texto com extensão mínima de 20 linhas. Lá você terá até 25 linhas para construir seu texto e o título é obrigatório, tá? Então você vai ter uma linha para o título e 25 linhas para escrever seu texto. Eu não utilizaria jamais as 25 linhas na escrita do meu texto. Eu vou falar mais adiante o porquê, mas coloquem na sua cabeça, o mínimo é 20 linhas. Se eu fosse você, escrevia 20, 21 linhas no máximo, tá bom? Uma outra informação importante que o edital nos traz é que você deverá usar caneta esferográfica azul, né? Geralmente os vestibulares, inclusive o Enem, existe caneta preta. Aqui na UniRV é caneta azul. E uma coisa que é muito importante é esse 9.6 aí, esse item 9.6. Ele nos diz que a redação deverá atender a estrutura de texto narrativo, texto descritivo, ou texto dissertativo, ou texto expositivo, ou texto injuntivo. Galera, eu não me preocuparia com essa infinidade de gêneros, né? E infinitas possibilidades de gêneros que pode cair na sua prova. Porque quando a gente olha os temas anteriores da UniRV, inclusive os gêneros anteriores, a gente só percebe um sendo cobrado, que é a dissertação argumentativa. Então, por mais que eles pareçam ser bastante ousados aqui e exijam que o estudante estude os diversos gêneros e tipologias textuais, eu não me preocuparia com isso, porque como vocês podem perceber, nas provas anteriores, que eu vou colocar aqui na tela logo, sempre foi cobrado dissertação. Nunca foi cobrado nenhum outro gênero, tá bom? Inclusive, essas são as informações mais importantes do edital. Vamos dar uma olhada agora nos últimos temas que já foram cobrados pela UniRV. Lembrando que todos foram dissertação argumentativa. Olha só, em 2022, em Rio Verde, a alternativa A foi eficácia de medidas socioeducativas na ressocialização dos menores infratores. E a alternativa B foi o Brasil tem jeito ou o Brasil tem jeitinho. Galera, uma das coisas legais da UniRV é que lá no momento de prova, sempre é ofertado ao aluno a possibilidade de escolher entre duas alternativas de tema. Então, se você leu um tema e achou difícil, parta para a próxima página ali, para a próxima proposta de redação, para você ver o outro tema. E aí você escolhe entre essas duas alternativas a que te agrada mais, a que você acha mais fácil de argumentar, tá bom? Eu queria chamar a atenção que eles sempre cobram em uma alternativa um tema que é uma afirmativa e em outra alternativa um tema que é uma pergunta, um questionamento, tá? Isso aconteceu em Rio Verde no ano de 2022/1, mas também em Goianésia, em Formosa, tá? Em Aparecida. Todos esses campos, eles trouxeram temas que fazem ou uma afirmação como esse de Goianésia, automedicação versus automedicação responsável, ou uma pergunta, como esse também de Goianésia.
Goianésia, mulher criminosa, sexo frágil? Só queria lembrar que quando o tema é uma pergunta, você fica mais limitado na tese, na evidência de uma tese, que é uma opinião geral a respeito do tema. Por quê? Porque a tese está condicionada à pergunta feita no tema. Então, nesse tema aqui de Goianésia, mulher criminosa, sexo frágil, você tem que responder, já na introdução, se a mulher é um sexo frágil ou não. É claro que você vai responder que não é, né? Mas beleza, você sempre tem uma limitação de teses e de opiniões possíveis quando os temas são perguntas, né? Agora, quando os temas são afirmações, geralmente você tem aí um leque maior de possibilidades, de caminhos argumentativos, de opiniões que você pode seguir. Tá bom? Dando continuidade, Formosa cobrou também em 2022 inclusão ou exclusão de atletas transexuais em competições, limites de gênero. E a opção B foi: é possível evitar o erro médico? Em Aparecida, inclusão total de crianças com deficiência em escolas é a melhor saída? E a outra opção, alternativa B, telemedicina, o futuro da saúde. Em vista desses temas que a gente acabou de ler, vocês podem já traçar um perfil de prova, um perfil de tema. Notamos claramente que os temas da Unirv são temas sociais e não temas abstratos, subjetivos, filosóficos, como é cobrado na USP, né, na FUVEST, por exemplo. Esses temas sociais, eles também estão extremamente articulados ao nosso tempo, tá? São temas muito contemporâneos. Esse tema, por exemplo, da telemedicina, é um tema que ficou muito em voga agora com a pandemia, né? É uma metodologia médica que a gente começou a falar mais em decorrência do isolamento social. Esse tema também dos atletas transexuais, ele ficou bastante em evidência, principalmente depois das Olimpíadas. Esse tema também da mulher criminosa, sexo frágil, lembra do filme da Suzanne von Richthofen, que foi para a Amazon, teve 2 versões, né? Essa mulher que assassinou os pais, como é que é isso? Então são temas que estão de alguma maneira articulados ao cotidiano e que nos traz uma coisa legal, assim, isso nos traz uma possibilidade da gente tentar adivinhar o tema que vai cair esse ano, tá bom? Então dá uma lida aí nos últimos acontecimentos do semestre ou do semestre do ano anterior. Fique bastante antenado aí nas notícias principais, que isso pode ser, sim, tema que vai cair, né, que vai ser cobrado pela UniRV. Vou te dar um exemplo. Nessas últimas semanas eu tenho notado uma movimentação na mídia para chamar a atenção dos jovens para eles tirarem título de eleitor. Esse pode ser um tema facilmente cobrado pela UniRV. Ou então, com o fato que aconteceu agora no Oscar, em que o Will Smith agiu com agressividade, né, em relação ao apresentador do programa, isso também pode escancarar um tema, que é a questão dos limites do humor, ou a questão da liberdade de expressão. Então, fique atento a esses acontecimentos, principalmente aquilo que entra aí nos trending topics, aquilo que está em voga mesmo na mídia, porque você pode, quem sabe, acertar o tema da UniRV. Tá bom? Gente, tá aí a tabela com os outros temas, tá? Temas, inclusive, de 2021. Dei uma olhada, pausa esse vídeo, dá uma lida. Eu não vou ler todos eles aqui com vocês. E agora eu queria mostrar o que é mais importante deste vídeo, que é a grade de correção. Inclusive, eu queria chamar a atenção que a grade de correção da redação, ela foi atualizada esse ano, tá? Agora, em 2022. Então, vocês vão encontrar na internet vários materiais da UniRV que estão agora ultrapassados, porque eles não se baseiam mais nessa nova grade, né, de avaliação. Vamos dar uma olhada aqui no que eles cobram para avaliar a sua redação. A gente pode perceber que o primeiro critério de avaliação da UniRV diz respeito à apresentação textual. Gente, o que é a apresentação do texto? É a estética textual. É como o texto visualmente se apresenta para o corretor. Vocês podem perceber que esse critério vale 1 ponto. Então, dos 8 pontos, 1 ponto avalia apenas a estética do texto. Eu queria chamar a atenção que, se você fugir do tema, ou fugir da proposta, ou então plagiar,
O plágio aqui pode ser um plágio da coletânea ou algum esqueleto de redação que você encontrou na internet e o corretor sabe que esse esqueleto existe. Isso tudo pode ser considerado plágio e você tira 0 na redação da UniRV, tá bom? Um outro fator de anulação diz respeito à não obediência do número mínimo de linhas, que são 20 linhas, a gente já discutiu sobre isso. Galera, vale 3/10 a adequação ao tema. O que é isso? Se você usa as palavras chave do tema dentro do seu texto, na discussão do seu texto. O corretor ele quer encontrar na sua introdução, no seu desenvolvimento, na sua conclusão, menção ou sinônimos, né, das palavras-chave e palavras secundárias do tema. Essa adequação ao tema vale 3/10, tá bom? Já a letra legível também vale 3/10, o afastamento das margens direita e esquerda 2/10 e rasura 2/10. É muito importante essa questão da margem, do respeito às margens. Você tem que escrever sempre a última palavra da linha bem no final da linha e sempre iniciar a nova linha bem no início da linha, tá? De modo que as margens fiquem regulares. É importante também que o espaço paragráfico, o espaço do parágrafo que você ocupa ali, seja regular. O corretor tem que ver uma linha reta ali, imaginária, seguindo todos os parágrafos, de modo que seu texto fique visualmente bem apresentado, tá bom? E uma outra coisa é rasura. Gente, até aquilo de passar um risco no meio da palavra e escrever uma nova palavra do lado, até isso você deve evitar. Qualquer coisinha ali pode ser considerado rasura e você perde aí até 2/10, tá bom? Esse critério, ele é um critério meramente estético, não tem muita coisa pra gente falar sobre ele. Vamos avançar aqui pro critério 2, aspectos gramaticais. Galera, esse aspecto é um dos mais importantes da UniRV. Por quê? Porque a UniRV é um vestibular que quer, basicamente, na sua prova de redação, constatar uma coisa importantíssima do seu candidato, que é adequação gramatical. Gente, isso é muito importante. A UniRV, como poucos vestibulares, ela dá mais de 50% da nota da redação só para gramática. É muita nota, tá? Então, se você quiser sair bem na prova da UniRV, você tem que cometer o mínimo de desvio possível. É por isso que lá no início desse vídeo, eu falei para você, não escreva as 25 linhas, escreva 20, 21 linhas. Por quê? Porque assim você tem menos chance de cometer desvio gramatical, tá? Inclusive, não utilize letra pequena, não. Utilize uma letra de tamanho médio, eu diria até grande, para você ocupar ali as 20 linhas sem ter a possibilidade de cometer muitos desvios gramaticais, porque eles penalizam bastante os desvios, tá bom? Como a gente pode ver aqui, olha, se você comete de 0 a 3 desvios, você tira a nota máxima. Então, eles perdoam até 3 probleminhas ali gramaticais. Agora, se você comete de 4 a 7 desvios linguísticos, você já perde 1 ponto, né? Você tira 2 de 3. E se você comete de 8 a 10 erros, você apresenta como nota final apenas 1 ponto, ou seja, você perde 2 pontos. E se sua redação apresentar mais de 11 erros, você perde os 3 pontos. Você tem esse critério anulado, tá bom? Gente, não é só esse critério 2 que avalia gramática na UniRV. O critério 3 também avalia gramática. Como vocês podem notar, aí em critério 3, aspectos estruturais, o critério C, domínio da norma culta e vocabulário adequado, vale 8/10. O que isso significa então? Que juntando os 3 pontos do critério 2 e os 8/10 de adequação vocabular e adequação gramatical do critério 3, você tem total, como nota total, 3,8 pontos só para avaliar os aspectos gramaticais e linguísticos do seu texto. É muita coisa para uma redação que vale 8, 3,8 é só gramática, é quase 50% da sua nota final, tá bom? Voltando aqui para o critério 3, eles também vão avaliar a adequação do título, vale 4/10. Isso significa que o seu título tem que se adequar ao tema da redação e à construção dos parágrafos. É importante que o corretor perceba uma articulação das suas ideias com o seu título, tá?
E também é muito importante que seu título não seja óbvio, não seja uma mera cópia do tema, tá? A coesão, galera, são os conectivos, os articuladores que você usa no seu texto e que valem aí 8 décimos. Eu basicamente tenho uma regra para você conseguir fechar aqui e tirar os 8 décimos nesse critério. É muito simples, todas as vezes que você apresentar um ponto final, apresenta logo em seguida algum conectivo sequencial. Qualquer tipo de conectivo. Além disso, desse modo, todavia, nesse prisma, à luz desse cenário, coloca ali algum conectivo todas as vezes que você apresentar ponto final, que você vai ter a certeza de que esse critério vai ser fechado, tá bom? É um critério fácil de tirar nota máxima. Além disso, o critério C a gente já falou, dormindo da norma culta. Depois, critério D, coerência na exposição das ideias. A coerência, ela diz respeito à clareza, ao sentido claro, fluido das ideias que você apresenta no texto. Então, se alguma coisinha ali que você colocou ficou confusa, alguma construção sintática, alguma opinião que fica desorganizada, você pode perder nota aqui em coerência, tá bom? E o último critério aqui é consistência argumentativa, que vai avaliar se os argumentos estão bem relacionados entre si, se eles ultrapassam o senso comum, se ultrapassam a superficialidade e a previsibilidade. Isso vale 1 ponto. É basicamente, galera, a UniRV avaliar a sua capacidade de ser autoral do ponto de vista ali do conteúdo do seu texto. Você tem que conseguir colocar argumentos que transgridem o lugar comum, a superficialidade e que aprofundem a discussão. Gente, o último critério aqui da UniRV é o critério 4 e ele não te dá nota, ele apenas te penaliza, que é um critério voltado para a penalização do candidato. Vamos dar uma lida e eu vou comentar ele com vocês. Segundo a UniRV, a presença de citação de autores, pensadores e filósofos ou suas respectivas teorias ou obras, bem como a cópia de fragmentos dos textos motivadores da prova, citações diretas ou indiretas da coletânea, das artes cinematográficas, sites de mídia em geral e programações televisivas, vai tirar até 1 ponto da redação do aluno. Isso significa que a UniRV, ela quer que você apresente uma opinião, uma argumentação completamente sua, tá? Ela quer ver uma formulação teórica, uma formulação argumentativa ali sua a respeito do tema. Ela não quer que você fique se fundamentando em teorias, em pensadores, em filósofos, sociólogos, no momento de construir seu texto. Ela quer ver uma mera apresentação da sua opinião na construção ali da redação, tá bom? Isso significa que você pode abandonar por completo os repertórios socioculturais? Não. Existem alguns repertórios que você ainda pode trazer. Por exemplo, repertórios de história, eles não se associam a nenhum pensador, geralmente, né? E a nenhuma obra. Se você vai falar, por exemplo, da, Revolução Francesa, isso é um advento histórico, que é um repertório sociocultural que pode ser apresentado na redação. Repertórios também voltados a legislações, como a Constituição Federal de 88, Declaração Universal dos Direitos Humanos, também são válidos para a UniRV, já que o critério aqui de penalidade não faz menção a esse tipo de repertório. Mas eu não ficaria, galera, preocupado em colocar repertório na UniRV. Não é isso que eles querem, tá? O que eles querem é uma opinião sua que transgrida o senso comum. Então, se você ali... Eu sei que é estranho escutar isso, mas se você construir um texto sem nenhum repertório sociocultural, sem mencionar nenhum pensador, nenhuma citação, ótimo. É isso que eles querem nessa prova. Tá bom? Se isso te gerou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder, tá? E agora, pra gente finalizar nosso vídeo, eu queria ler com vocês uma redação de uma aluna minha que tirou 7,6 na UniRV, e a gente vai fazer aqui a análise e resumir como essa redação se adequa a todos esses critérios que a gente acabou de discutir, tá bom? Gente, a redação dessa aluna se baseou no tema do trabalho análogo à escravidão na modernidade, na contemporaneidade. Eu vou colocar aí na tela para vocês, Vocês podem perceber que o título foi A Passos Largos Rumo à Igualdade. É um título interessante, que é um pouco criativo, ele não se articula diretamente ao tema, né? Não é uma mera cópia do tema, então ela tirou nota máxima aí na formulação do título. Eu só queria chamar a atenção que, como a UniRV é um vestibular que avalia estética, é interessante que o seu título fique centralizado na linha, e não como foi colocado aí nessa redação. Quando
o título fica centralizado, fica mais agradável esteticamente a construção do texto e a gente não sabe se agora eles estão avaliando isso, né? Vai que tá. Então é bom se adequar a isso. Gente, a introdução foi o seguinte: o trabalho escravo no Brasil tornou-se peça-chave para a discussão acerca da igualdade amplamente agraciada pelo sistema democrático. Fruto da sociedade essencialmente escravista durante o período colonial e da tardia abolição da escravatura, a mentalidade da exploração do trabalho alheio a fim da obtenção de lucros fez com que o problema se perpetuasse. Essa concepção, aliada à evolução capitalista e à falta de empatia, persiste até os dias atuais, porém deve deixar de ser velada e passar a ser debatida. Como vocês podem perceber, a candidata trouxe aqui um repertório sociocultural de maneira bem tímida, pouco detalhada, quando ela fez menção ao período colonial brasileiro, né, que seria um repertório mais óbvio para falar de período escravocrata, né, de trabalho escravo no Brasil. Além disso, ela apresentou uma estrutura bastante simples, ela começa contextualizando o tema e termina com a tese, e vocês podem notar que não houve nenhum desvio gramatical e esteticamente a introdução dela está perfeita. Ela ocupa as linhas inteiramente, começando sempre no início. O espaço paragráfico dela, aí na linha 1, é do mesmo tamanho do da linha 7, então vocês têm que tomar cuidado com essa questão da apresentação textual. O D1, gente, ficou da seguinte forma: em primeiro plano, a exploração da mão de obra alheia acontece desde os primórdios da sociedade. Entretanto, o abuso quanto a essa exploração, tanto relacionado às indevidas remunerações quanto às ofensas aos direitos humanos de muitos trabalhadores, fez-se indevido, além de duramente reprimido após a inclusão da noção igualitária. O Brasil se apresenta como um dos países com maior número de denúncias contra o trabalho escravo, revelando o arraigamento da mentalidade arcaica de que tudo pode ser justificado. Gente, esse D1, ele trouxe informações que são um pouco superficiais. Eu não diria que esse parágrafo transgride a discussão aqui do senso comum e apresenta uma abordagem original do tema. Nada disso. São ideias simples. Ela introduz aqui a questão da noção igualitária, que faz um pouco de articulação com o título dela, né? Essa questão da nossa Constituição prezar a igualdade. Também ela fez menção aqui aos direitos humanos, como isso protege, né, o trabalhador hoje, mas assim, nada que seja coisa de outro mundo, né, bastante original. Eu estou falando isso não para inferiorizar essa redação, pelo contrário, ela tirou uma excelente nota, mas é para mostrar para você que você também não precisa ficar tão preocupado com a questão da consistência argumentativa, com ideias extremamente originais, porque não é isso que importa. O que importa é uma gramática adequada, uma estética adequada, uma coesão adequada e uma coerência na apresentação das ideias, tá bom? Vamos ler o D2. Vocês podem notar que o D2, ele trouxe aí na correção dois riscos, né, na palavra falta de empatia. Lá na introdução, a candidata também trouxe falta de empatia e o corretor marcou 2 riscos. Isso talvez seja uma penalização pela repetição. Eu não tenho certeza, tá? Não fui eu que corrigi esse texto, mas ele trouxe aí na correção essas marcações, né? É apenas um palpite. Eu, então, evitaria a repetição de palavras na redação da UniRV. Aí no D2, o candidato trouxe: a posteriori, o desenvolvimento da sociedade capitalista identificou o homem como cruel e inconsequente, visto que a busca pelo capital superou e ainda supera questões éticas e sociais. Tal constatação leva à conclusão de que a falta de empatia e a indiferença é essencial para que o problema seja velado. Dessa forma, o Brasil, que na época do colonialismo foi um dos maiores importadores da mão de obra escrava, ainda enfrenta o empecilho social do escravismo. De novo, aqui as ideias foram simples. Ela trouxe as causas, né, desse trabalho escravo, que é essa perda do altruísmo, da empatia, né, essa questão da indiferença. São ideias aí que não transgridem muito o senso comum e que, portanto, não instauram uma argumentação extremamente original. Mas, novamente, usou muito bem os conectivos, a apresentação textual está impecável, gramática não errou nada, tá? Vamos para a conclusão. Portanto, as soluções para o
problema do trabalho escravo no Brasil, discutidas hoje, já deveriam ser feitas há bastante tempo, visto que perpassam mesmas atitudes. Essas que devem permear a real democratização, a qual intui o direito da igualdade e o desmantelamento do ideário explorador e cruel estimulado pelo capitalismo. Essa conclusão é o que a gente chama de conclusão síntese, ela faz um resumo das principais ideias do texto, não traz nenhuma ideia nova, é apenas um aparato genérico, né, de todas as ideias apresentadas, e foi o parágrafo mais curto do texto dela. Vocês podem ter notado que ela ocupou apenas 21 linhas e ela usou um tamanho de letra médio. Eu sugiro que você faça a mesma coisa para cometer o mínimo de desvio gramatical possível. Tá bom? Gente, então é isso. Em resumo, o que eu posso dizer para vocês de forma rápida a respeito da UniRV? O seguinte, é uma prova que avalia muito a questão estética, gramatical e a coesão e a coerência, né, do seu texto. Isso é basicamente 80% da sua nota. E você tem que prestar muita atenção em não colocar repertório sociocultural e nem copiar, usar os elementos da coletânea, porque isso vai te penalizar em até 1 ponto, tá bom? Em relação à estrutura, não se preocupe, qualquer estrutura é válida, usa aí a estrutura que você tem mais facilidade e faça aquilo, deixa o texto descansar para você ser capaz de depois notar mais desvios que você cometeu e quem sabe tirar uma nota aí acima de 7, o que seria uma excelente nota na UniRV. Ok? Eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, eu vou te responder. Gente, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, entra no nosso canal do Telegram para você sempre saber das novidades da Intertexto e eu vou ficando por aqui. Beijo, até mais!